Oi, gente, tudo bem? Bem, dia triste hoje. Eu sempre fico bem chateado quando o Brasil é eliminado de uma Copa do Mundo, né? Não seria diferente agora em 2026. E é a primeira vez que eu, pelo menos, vejo o Brasil ser eliminado antes das quartas de final da Copa do Mundo. A última vez que isso aconteceu foi em 1990. Eu já era nascido, mas tinha 1 ano de idade, não me lembro. Além disso, é a pior campanha do Brasil em Copas do Mundo desde 1966. Então eu digo, claro, em termos de posição final na Copa do Mundo, porque o maior vexame da história da seleção brasileira é o 7-1 em casa na Copa de 2014, e isso eu vivi bem, foi bem chato e doloroso enquanto torcedor. Mas assim, muita gente veio me perguntar a minha opinião sobre a eliminação, sobre o jogo de ontem, até porque eu tinha gravado um vídeo falando sobre a convocação e a preparação para a Copa antes da estreia contra o Marrocos. Então achei legal gravar esse vídeo, até como uma forma de responder as pessoas que me perguntaram o que eu achava. Bem, de qualquer maneira, eu sabia que esse jogo com a Noruega, assim como eu também sabia sobre o jogo contra o Japão e contra Marrocos também, seriam jogos muito difíceis, muito ranhidos e muito equilibrados, né? Essa era a minha expectativa anterior ao jogo, e eu achava que o Brasil ia ganhar o jogo de ontem. E é claro que em jogos equilibrados, jogos ranhidos, jogos difíceis contra bons times, inclusive no caso da Noruega, um time mais bem organizado que o Brasil, talvez não com valores técnicos individuais melhores no seu 11, mas um time mais organizado, indubitavelmente, da Noruega, e com 2 jogadores que o Brasil não tem no seu elenco, né, um meio-campista, um 10, né, um engante ali, como o Odegaard, e um centroavante do porte, da técnica e do físico, né, do Haaland. Isso nós não temos e a Noruega tem. Mas enfim, eu acho que o Brasil, no seu 11, tende a ter melhores valores técnicos, e é claro que em jogos equilibrados, e foi um jogo, né, o negócio pendeu para a Noruega de maneira definitiva no segundo tempo, mas após as mexidas no Ancelotti, eu vou chegar lá. E é claro que em jogos desse tipo você não pode cometer os erros e perder os gols que o Brasil perdeu, né? Não pode perder um pênalti, não pode ter a chance do pênalti, e como naquele momento, e perder, e não pode perder o gol que o Endrick perdeu depois de um passe magistral do Vini Júnior, que foi o melhor jogador do Brasil na Copa. Ele fez uma bela Copa do Mundo, o Vinícius Júnior. Ontem acho até que foi o pior jogo, entre aspas, o jogo menos bom do Vinícius Júnior na Copa, mas mesmo assim ele acha aquele passe que poderia ter resolvido o resultado a favor do Brasil. Com relação ao pênalti, já vi muita gente falar uma coisa que eu considero absurda, que é culpabilizar o Vinícius Júnior por ele não ter batido o pênalti. Como nós vimos, ele até queria bater o pênalti, mas existia uma determinação de uma ordem de batedores de pênalti, que eu acho que todo treinador tem que fazer, toda a comunicação, toda a comissão técnica tem que deixar claro qual é a ordem de batedores. Isso não pode ser decidido na hora, ao bel prazer dos jogadores. É claro que tem o momento da confiança, tem o feeling do tempo presente de cada jogador, mas existia uma ordem, e nessa ordem, entre os 11 que estavam em campo, o batedor para a comissão técnica era o Bruno Guimarães. Eu acho incorreto, acho que o Bruno Guimarães não tem que ser o principal batedor de pênalti naquele 11, e quem deveria bater, entre aqueles ali, deveria ser ou o Vinícius Júnior ou o Matheus Cunha. Mas aconteceu, e o Bruno Guimarães não só perdeu o pênalti, bateu muito mal o pênalti, ele avisou que ele ia bater naquele lado, ele deixou o corpo dele virado, ele bateu devagar, a meia altura, é tudo que um goleiro quer. Mas enfim, perdemos esses gols, perdemos o jogo. Então assim, você não pode dar esse mole que o Brasil deu de perder gols tão claros assim. Mas esses gols perdidos mostram que o Brasil teve chances de sair classificado, de sair vencedor, e acho que a decisão do Ancelotti por colocar o Bruno Guimarães como o primeiro batedor naquela circunstância é incorreta. Mas está longe de ser o maior erro do Carlo Ancelotti nesse jogo,
e na Copa do Mundo como um todo, né? E acho que assim ele dar a bola para a Noruega de maneira tão explícita como o Brasil fez no segundo tempo foi uma escolha, né? Foi uma escolha estratégica do treinador. Ela é absolutamente fora de senso, né? É claro que eu achava, e o Brasil tinha que ter esse recurso, de saber jogar sem a bola e espetar o adversário no contra-ataque nesta Copa do Mundo. Eventualmente, se a gente jogasse contra a França, contra a Argentina ou contra a Espanha. E poderia fazer isso momentaneamente contra a Noruega. Só que, no fim das contas, o Brasil teve 34% de posse de bola. É a pior posse de bola da história do Brasil em Copas do Mundo, desde que a posse de bola começou a ser medida, né? E aí, mesmo tendo tido, por exemplo, a chance do gol do Endrick nesse momento do jogo, em que o Brasil deu a bola explicitamente para a Noruega, eu acho que é contrassensual você fazer essa escolha estratégica, porque você está diminuindo a probabilidade de você finalizar no gol adversário e, portanto, conseguir ganhar o jogo, né? O Brasil diminuiu essa possibilidade. Mas, mesmo neste segundo tempo, existiu um momento que o Brasil começou a recuperar as ações, recuperar o meio campo e recuperar a bola. E foi exatamente nesse momento que o Ancelotti, até difícil entender, boicota, sabota o time do Brasil, mudando totalmente a forma que o Brasil jogava até aquele momento, que era uma forma de enfrentamento, era um jogo ranhido, era um jogo equilibrado. Então, se fazer uma mudança que pudesse gerar tanto desequilíbrio naquele jogo, como o jogo estava sendo jogado, me parece que o treinador sabotou a seleção brasileira. Porque, assim, a gente teve um problema grave, né, no meio da Copa do Mundo, que quando ele achou um sistema que aparentemente estava funcionando, né, eu acho que ficou mais explícito no jogo contra a Escócia, que a escalação deveria ser a escalação que ele colocou contra o Japão, o Lucas Paquetá se machucou, né, no primeiro tempo contra o Japão. Isso foi uma fatalidade. É um jogador que faria muita falta, é óbvio, principalmente por representar uma posição dentro do campo que a gente não tinha outros jogadores para fazê-la com a mesma desenvoltura. Mas ele fez a opção pelo Gabriel Martinelli para começar o jogo contra a Noruega. Foi muito criticada por muita gente, eu vi, assim. Eu mesmo fiquei na dúvida. Mas essa foi uma alteração que não prejudicou a seleção brasileira. Acho que o Martinelli jogou bem ontem. O time, eu não posso dizer que o time não estava funcionando no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito disputado, muito equilibrado. Os 5 primeiros minutos totalmente da Noruega. Depois o Brasil equilibrou o jogo, teve o pênalti a seu favor, mas foi um jogo bastante disputado. No segundo tempo a gente dá a bola para a Noruega. Quando começa a recuperar espaço, ele faz as 3 substituições ali. E aí dentro delas a gente não tem como não falar do absurdo que foi colocar o Neymar Júnior em campo. Eu já questionei que é convocação dele, né, óbvio, né, no vídeo que eu fiz antes da Copa, mas colocá-lo naquele jogo aos 20 minutos do segundo tempo, com 0-0 no placar, foi uma coisa inconcebível. Inconcebível que ele poderia achar que isso ia dar certo. Porque, além de tudo, o Neymar não tem condições físicas de fazer parte da marcação, ainda mais num jogo eliminatório de Copa do Mundo contra um time tão físico quanto o da Noruega. E aí, para colocar esse jogador em campo, ele mudou a posição do Vinícius Júnior, principalmente jogando sem a bola. Então o Vinícius Júnior passou o Vinícius Júnior, que era o jogador que resolvia os problemas do Brasil durante toda a Copa do Mundo, passou a ter que repensar a sua forma de jogar para que o Ancelotti pudesse botar um atleta que não joga bem há muito tempo, né? Não conseguiu jogar bem nem no Campeonato Paulista esse ano pelo Santos. Então isso acabou prejudicando o Vinícius Júnior, naturalmente prejudicou a seleção brasileira e prejudicou o sistema de marcação do Brasil, dado inclusive que o Brasil, mesmo dando a bola para a Noruega, não tinha tomado um gol até ali. Bastou essas 3 alterações, que para além da entrada do Neymar, teve a entrada do Danilo Santos e do Ederson, e o Brasil toma o primeiro gol logo depois. E se você reparar no gol, o Neymar está mais ou menos uns 30 metros de distância do último jogador do Brasil. Ele estava longe de fazer parte da fase defensiva. E eu acho curioso, porque ele tá nessa sobra, porque ele vai receber a bola e vai puxar um contra-ataque, vindo de lesão, acima do peso, sem nenhuma velocidade hoje em dia. Não, né? Ele teria que segurar a bola e esperar o time chegar
perto dele, mas aí a Noruega já teria se recomposto. Então, assim, uma substituição que não fez nenhum sentido. Me preocupa muito a sabotagem que o Carlo Ancelotti fez ao time do Brasil. Me incomoda principalmente terem renovado o contrato com esse treinador, quando a gente tem, por exemplo, o Pep Guardiola sem emprego no momento, que eu acho que é um treinador que tem muito mais a ver com as raízes do futebol brasileiro, que eu acho que é algo que a gente deveria tentar recuperar. Tem um jogo com posse de bola. Pep Guardiola já deixou muito claro que é um fã do futebol brasileiro histórico, futebol de meio campo forte, de toque de bola. Eu acho que deveria se tentar isso, mas o Carlo Ancelotti, pelo visto, vai continuar e vamos continuar vivendo essa experiência de ter a pior posse de bola da história do Brasil. Isso não quer, posse de bola não quer dizer vitória, né? O jogo é sobre quem faz mais gols, mas ontem a gente não teve posse de bola e no segundo tempo em que isso ficou definido, né, que a gente caiu vertiginosamente a nossa posse de bola, também tomamos mais gols do que o nosso adversário. Ou seja, se é para perder, se é para ser eliminado, no mínimo a gente deveria ter a sensação de que o Brasil fez um bom papel, pelo menos. E definitivamente não foi o caso. E aí depois tivemos todos que lidar com essa situação extremamente constrangedora, que foi o pênalti final, em que o Brasil, perdendo de 2-0, o jogador Neymar, que foi para a bola, se preocupou mais em gastar tempo batendo boca com o goleiro adversário, sendo que o tempo era algo muito precioso para o Brasil naquele momento, se é que era possível a gente tentar empatar o jogo. Ele bate o pênalti, não só ao invés de tentar levar a bola rapidamente para o meio, ele continua discutindo com o goleiro adversário e dá um sorriso, que eu acho que é uma flecha no coração de realmente todo mundo que estava preocupado com o Brasil, que estava torcendo de verdade, e nós somos milhões de pessoas nesse sentido. E é isso. Se o futebol fosse como o futebol americano, por exemplo, em que você pode botar um jogador só para chutar uma bola e sair, talvez fizesse algum sentido o Neymar ter sido convocado, porque ele poderia ter batido não só aquele pênalti, mas os dois. A gente poderia ter feito 2 gols. Considerando-se que não é o futebol americano, é kafkiana a convocação de Neymar, que além de tudo, nesse último lance, mostra que a sua faceta mais conhecida segue muito viva, né? Do menino mimado, da pessoa que não tem inteligência emocional. E eu não tenho medo nenhum de afirmar de uma pessoa com um caráter bastante duvidoso. Ah, Henrique, como é que você está questionando o caráter dele? Enfim, né? A gente está falando de um multimilionário que só nega imposto. A gente está falando de um criminoso ambiental. A gente está falando de um cara que trata a sua esposa da maneira que trata. A gente está falando de um cara que, ao ser questionado por um torcedor do Santos, chama ele de gordo e manda ele treinar, como se o atleta fosse aquele torcedor. Estamos falando de um jogador que, na sua primeira transferência do Santos para o Barcelona, participou de um esquema bastante estranho de distribuição desse dinheiro. E é claro que é isso, Neymar Júnior é a figura moldada por Neymar pai, que se eu chamei Neymar filho de caráter duvidoso, eu poderia afirmar que Neymar pai é um mau caráter. E o pior, tem gente que se espelha nele, como é o caso, por exemplo, do Marcão, pai do Gerson. Enfim, é isso. Estou muito triste com a derrota. Reflexões ficam. Infelizmente, eu acho que vamos de Carlo Ancelotti para o próximo ciclo. Mas a verdade é que o Brasil, no fim das contas, poderia ter ganho o jogo de ontem. E o contrassensual nesse contexto é que, mesmo tendo podido ganhar o jogo de ontem, eu não tenho uma ponta de orgulho do que o Brasil jogou contra a Noruega. Eu tenho mais vergonha do que qualquer outra coisa, mesmo o Brasil tendo podido ganhar dessa seleção. Agora vamos ver o que acontece no resto da Copa. O Brasil, pela primeira vez na minha vida, como torcedor, está fora dos 8 melhores de uma Copa do Mundo.